irmãos, olá irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui como combinado, como decisão do nosso conselho, para gravar então a mensagem dessa semana para a nossa reflexão no nosso culto doméstico. Eu espero que você esteja aí com a sua família reunida e eu quero que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus. Que você e a sua família sejam edificados nessa hora de culto. Vocês estão juntos para celebrar o nome do nosso Deus. Queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar juntos. Senhor, nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor nos abençoe. Nós te pedimos que o Senhor dirija este culto, ó Pai, em todos os lares, ó Pai. Nós nem sabemos, ó Pai, quantas famílias estão reunidas nessa hora, mas a minha oração é que a paz que excede todo entendimento e toda compreensão humana alcance o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs reunidas agora em Teu nome, Deus. Fale conosco por meio dessa palavra, Pai. Ilumina o nosso coração e a nossa mente para compreendermos a boa mensagem, a mensagem de esperança, a mensagem de força para cada um de nós nessa hora, Deus. Muito obrigado. Abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, que diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem à frente, para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," Jesus respondeu. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, e então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Glória a Deus pela sua palavra. Durante todo esse mês, nós estamos falando sobre a tentação. E nós sabemos e entendemos durante todo o mês que a tentação não é algo que é exterior, é algo interior. Sabemos que a tentação ela está dentro de nós. E a tentação que eu quero dizer hoje, falar com os irmãos hoje, é algo que está dentro de nós, faz parte da nossa natureza humana. Faz parte da nossa construção como seres humanos, que é a tentação do medo de sofrer. Nós, por natureza, temos medo de sofrer. E por conta disso, nós muitas vezes somos levados a pensar em situações que nem existem, situações que ainda não são fatos, mas que a tentação de ver as notícias, de ver as coisas que estão acontecendo, de ver os falatórios de senso comum, faz com que desperte
em nós, desperte naquilo que já está dentro de nós, que é o nosso medo do sofrimento, faz com que nós sejamos tentados a sofrer antes da hora. Nós sofremos muito, nós temos tentação de sofrer por conta do medo. Existe então a tentação do medo, aquela que nós encontramos em diversas situações que nos levam ao extremo da nossa fé. E a tentação do medo, o medo de sofrer, o fato de pensarmos no sofrimento, é algo que faz com que a nossa fé seja muitas vezes colocada de lado, colocada em xeque, para vivermos aquele momento de frustração e de algo que desestabiliza a nossa vida. Nós saímos do controle racional da nossa mente, saímos do controle racional da tranquilidade que temos em relação às coisas e ficamos então desesperados, ficamos sem domínio próprio, sem controle das nossas emoções. De fato, a tentação do medo de sofrer é algo horrível. Nós sabemos que o sofrimento é algo que ninguém quer passar. E nós nos alimentamos todos os dias para não sofrermos. Nós nos higienizamos todos os dias para não sofrermos. Nós tomamos medicamentos todos os dias para não sofrermos. Por isso, o tempo inteiro nós estamos tentando nos livrar do sofrimento. Nós lidamos tão mal com a questão da morte, que é algo natural da vida, porque nós queremos fugir do sofrimento. O luto traz um sofrimento terrível sobre nós. Por isso, o tempo inteiro nós estamos em busca de fugir do sofrimento. Mas é inevitável que diante de uma situação como a que nós estamos vivendo, onde há uma pandemia se alastrando pelo mundo inteiro, chegando no nosso país, até mesmo perto de nós, aqui na nossa cidade, que nós não caiamos na tentação do medo de sofrer. Nós muitas vezes não sofremos por nós mesmos, mas nós sofremos pela possibilidade de saber que alguém que nós amamos possa contrair esse vírus, possa sofrer por conta desse vírus, possa se tornar uma pessoa debilitada por conta desse vírus, ou possa então até chegar à morte por conta desse vírus. Nós sofremos muito ao pensar que isso pode bater na nossa porta. Talvez então você não esteja sofrendo por sua causa, mas esteja sofrendo com medo do seu filho, com medo do seu avô, com medo dos seus pais, com medo do seu vizinho. Eu não sei, talvez você esteja sofrendo por alguém. E é normal, é inevitável que nós soframos por conta disso. Também você deve estar sofrendo por conta da economia do país, que está totalmente desestabilizada. Agora todos os comércios estão parados, as empresas estão dando férias coletivas para os seus funcionários e não sabemos como será daqui 15, 20, 30 dias. E talvez você esteja com medo por conta disso, esteja pensando no seu trabalho, em como você vai sustentar a sua família. E talvez você já tenha caído na tentação do medo de sofrer por conta disso. Um dos principais medos da vida humana é o sofrimento. Sofrer é tudo o que nós não queremos. Sofrer é tudo o que nós fugimos durante toda a vida. Até porque sofrer tira-nos da zona de conforto, expõe a nossa vulnerabilidade, quebra as proteções que nos envolve e afirma que nós somos totalmente frágeis e impotentes. Sentir a fragilidade da vida e a impotência da vida é tudo que nós, seres humanos, não queremos. Por isso, o texto que nós lemos tem algo a nos dizer sobre a tentação do medo de sofrer.
E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que o sofrimento é inevitável mesmo para os discípulos de Jesus. Guarde bem isso. O sofrimento e o medo é inevitável mesmo para os discípulos de Jesus. O texto que nós lemos diz assim: naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Geralmente o sofrimento e o medo de sofrer, ele só faz sentido quando ele de fato bate a nossa porta. Há muitas estatísticas no mundo que mostram que muitas pessoas sofrem. Pessoas que são acometidas da fome, pessoas que são acometidas de sofrimento de catástrofes naturais, pessoas que sofrem num leito de hospital e que há anos estão lutando contra uma doença, pessoas que sofrem de patologias crônicas, que sofrem diariamente por isso, pessoas que sofrem com dores, pessoas que sofrem com luto. A estatística do sofrimento é muito grande. Mas enquanto está nas estatísticas, nós vemos nos noticiários, nós vemos as pessoas nos dizendo sobre isso, ela então ainda não afetou a nossa vida. O problema é quando ela chega perto de nós, quando aquilo que nós tememos, aquilo que nós não queremos, chega diante de nós. Aí então é que o medo de sofrer faz sentido para nós. Veja, por exemplo, enquanto se falava de coronavírus no país da China, enquanto se falava de coronavírus na Itália, nós não tínhamos tanta preocupação aqui no Brasil. Nós não estávamos de quarentena, nós não estávamos preocupados, seguíamos a nossa vida da mesma maneira. Mas quando nós vimos que os casos começaram a aumentar, que o índice, a probabilidade disso afetar as pessoas que estão próximas de nós e até mesmo nós mesmos, então bateu a nossa porta. Então nós ficamos preocupados. A tentação de sentir medo de sofrer, ela então começa a fazer sentido. Mas isso é algo que vai fazer parte da nossa caminhada. Não tem como nós evitarmos essa questão agora. Teremos de passar por isso. E a Bíblia mostra que Deus não faz questão de esconder dos seus filhos e filhas que eles passarão pelo sofrimento. Deus não faz questão disso. Logo quando você abre a Bíblia, no capítulo 3, você vê o ser humano pecando e sendo expulso do paraíso e assim sendo amaldiçoado por Deus porque estarão distantes deles e agora terão de trabalhar e pelo suor do seu rosto terão de se alimentar e a mulher terá dores de parto. Uma maldição cai sobre eles. Mais do que isso, nós vemos, por exemplo, um pouco depois desse fato, 2 irmãos que fazem um sacrifício a Deus e então um dos irmãos vai e comete um homicídio contra o seu próprio irmão. Caim matou seu irmão Abel. Vemos também o sofrimento dos profetas, os profetas que pregavam e que tinham a palavra de Deus, recebiam do próprio Deus a palavra dele. Profeta como Jeremias, que pediu a Deus que o levasse, que o matasse, que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Profeta como Elias, que se viu perseguido e desanimado e sofrendo, angustiado e que também pediu a morte. Vemos como os apóstolos sofreram. O apóstolo Paulo, nós lemos recentemente aí o livro de Atos, o apóstolo Paulo sendo apedrejado, o apóstolo Paulo sendo perseguido, o apóstolo Paulo sendo preso. Todos passaram pelo sofrimento. De fato, o sofrimento é algo inevitável para a vida humana. E o texto que nós lemos
fala do relato dos discípulos que estavam com Jesus um pouco antes e que pegaram o seu barco e estavam atravessando o mar e no meio do caminho são acometidos por uma tempestade. Será que Jesus não sabia que isso seria possível de acontecer? Será que Jesus não conhecia que ao atravessar aquele lago, aquele mar, eles não iriam ter uma tempestade diante deles? Talvez, sendo Deus, Jesus sabia. Jesus sabia disso. Jesus, ele sabia que os seus discípulos poderiam passar sim por tempestades, sabia que naquele momento que estavam tomando o barco, eles iriam sim se deparar com medo, com sofrimento, que eles iam passar a angústia de achar que iriam morrer, que o barco ia afundar. Não tenho dúvida disso. Mas, mesmo sendo discípulos de Jesus, mesmo andando com Jesus, mesmo vendo os milagres de Jesus, todos eles sofreram com medo. Medo de morrerem, medo de serem. Então, quando Jesus vai andando sobre as águas, medo de serem maltratados por aquele fantasma que eles acharam que Jesus era, medo daquilo que era imprevisível naquela situação. Queridos irmãos e queridas irmãs, como igreja e como discípulos de Jesus, nós não estaremos isentos de passar pelo sofrimento. Nós não estaremos isentos de ver pessoas contraírem o Covid-19. Nós não estaremos isentos de ver as mortes acontecendo no nosso país. Nós não estaremos isentos de ver o sofrimento de pessoas ao nosso lado. Participamos desse mundo. Estamos sujeitos a todas as questões que está implícita nele. Mas, com essa consciência de que nós passaremos sim pelo sofrimento e teremos medo sim de sofrer, o texto continua e nos mostra outra lição importante. É que, versículo 23, já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Que o medo de sofrer é algo inevitável, isso é algo que muitos de nós até já sabíamos disso. Eu sei que há alguns líderes religiosos, algumas igrejas, que pregam que nós, como discípulos, estaremos dentro de uma bolha, que Jesus levou todo o nosso sofrimento e que nós não vamos sofrer. Mas isso não é uma verdade. Todos nós sofremos. Todos nós vamos passar pelo sofrimento. Mas nós cristãos precisamos ter convicção de que Deus, o Senhor, que tudo vê, que tudo consegue mudar e que está com os seus olhos atentos a todas as questões, Ele não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele, por mais que nós soframos nesse mundo, Jesus, Ele está conosco no nosso sofrimento. É isso que nós muitas vezes não entendemos. É que como Deus sendo bom, Ele permite que eu passe pelo sofrimento, mas o sofrimento é algo que acontece na vida humana. Ser humano é passar pelo sofrimento. Mas isso não significa que Deus não esteja conosco no nosso sofrimento, que Deus não esteja presente no nosso sofrimento. Deus estava nas piores situações de desgraças da vida humana, nos maiores tempos de medo da vida humana, como por exemplo no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Deus estava no tsunami, Deus estava lá em Brumadinho quando pessoas foram mortas. Deus estava naquele acidente de automóvel daquele amigo querido, daquela pessoa da família. Deus estava no dia da morte das pessoas que nós amamos. Deus está no hospital com as pessoas que sofrem. Deus está em todas as situações. O fato é que coisas ruins acontecem, as coisas ruins que acontecem,
quer muitas vezes dizer para nós que Deus se esqueceu de nós. Mas tudo de ruim que acontece é fruto do pecado que está no mundo. Nós sabemos que quando entrou o pecado no mundo, entrou então a morte, entrou então o sofrimento. E diante disso, o que Deus podia fazer e fez por nós é nos livrar do sofrimento eterno. A vida humana, o próprio Jesus fala, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e nós vamos vencer o mundo porque nós estamos caminhando com Jesus. Deus estava no maior sofrimento da humanidade quando Ele, o próprio Deus, envia o seu próprio Filho. Talvez você não tenha perdido o seu filho, eu posso falar isso com propriedade, mas você não precisa perder o seu filho para saber o que é entregar o seu próprio filho à morte. Não é um acidente, como no meu caso. É entregar o seu filho para ser morto. É entregar o seu filho para ser exposto à vergonha do mundo. É entregar o seu filho todo-poderoso nas mãos de pessoas maldosas, egocêntricas, egoístas, que se achavam deuses, entregá-los para morrer na mão dessas pessoas. Deus estava no dia que Jesus foi pregado numa cruz, quando aqueles pregos furavam as suas mãos e seus pés, Deus assistia à dor do seu filho, o sofrimento do seu filho. Deus viu o medo de Jesus quando Jesus orou no Getsemane pedindo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Deus estava na tentação do medo de sofrer de Jesus. Deus estava ali. Por isso, Jesus sendo Deus conosco, o Emanuel, que entrou na vida humana, que participou das dores humanas, dos sofrimentos humanos, Ele sabe qual é o nosso medo, Ele sabe qual é o nosso sofrimento, Ele sabe o que tem se passado aí no seu coração, Ele sabe. E por isso Ele está conosco. Ele não vai permitir que nós passemos sozinhos, essa dor que nós estamos sentindo. Jesus estava a alguns metros de distância dos discípulos quando eles tomaram aquele barco. Jesus estava orando no monte e os discípulos foram então. Já estava escuro, estava noite, diz o texto que era madrugada, aproximadamente entre 3 e 6 horas da manhã. E então aqueles homens estavam em meio à tempestade, com medo, sofrendo, e mesmo assim, distante, fisicamente, escuro, sem muita visão, Jesus viu o sofrimento dos seus discípulos. E porque ele viu o sofrimento dos seus discípulos, ele vai até os seus discípulos andando sobre as águas. Queridos, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estava à noite, Jesus estava distante, estava escuro, não havia WhatsApp, não havia telefone, mas Jesus estava vendo o sofrimento daqueles seus discípulos e então vai andando sobre as águas até eles. Eles já estavam a alguns metros, talvez quilômetros longe de Jesus, e somente um barco a motor poderia fazer com que Jesus chegasse até eles. Somente algo que fizesse com que Jesus fosse muito mais rápido do que eles para chegar até aqueles discípulos. Mas se não existia o barco a motor, se não existia um teletransporte, Jesus então vai andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Só Deus pode fazer isso, para estar com seus discípulos. Jesus não vai hesitar de andar sobre as águas.
para estar conosco. Jesus não vai hesitar de fazer milagres para estar conosco. Nós vamos ver sim milagres da parte de Jesus por ver que Ele está conosco. Mas nós não podemos pensar que nós estaremos isentos de sofrer, do medo de sofrer. O fato é que Jesus vai estar conosco. Ele está conosco, Ele sabe do nosso sofrimento e por isso Ele vem até nós, Ele está em nós. Jesus não hesitou em mostrar o seu poder, nem de estar presente com os seus discípulos naquele momento. Ele não livrou aqueles discípulos de passarem pela tempestade, mas quando estavam em meio à tempestade, Ele ofereceu a sua presença para eles. E é tão bonito quando nós olhamos e vemos a palavra de Jesus, quando Ele chega diante dos discípulos. Os discípulos estão apavorados com a tempestade porque acham que estão vendo um fantasma andando sobre a água. Nunca se viu na história humana alguém andar sobre as águas. Somente Jesus fez isso. Então, Jesus diz aos seus discípulos, e é a palavra que Ele diz para nós hoje: coragem, sou eu, não tenham medo. Queridos, olha que palavra para nós nesse momento que nós estamos vivendo. Coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Talvez o seu medo hoje seja por conta dos noticiários que você está vendo, das estatísticas que você está vendo. O seu medo do sofrimento é que isso vai chegar até você. O seu medo é de que as pessoas que você ama contraiam essa doença, os idosos, as crianças, os filhos, os bebês. O seu medo talvez seja esse. Mas Jesus está dizendo: filhos, coragem, não tenham medo. Sou eu. O medo é aquilo que nos faz desviar o foco do poder de Deus. E veja como que isso é tão explícito no texto, que quando então Pedro ouve esse relato de Jesus, essa palavra poderosa de Jesus, coragem, sou eu, não tenham medo, Pedro diz: se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor, também andando sobre as águas. E Jesus diz para ele: venha, venha Pedro. E Pedro então sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas o versículo 30 diz: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Veja como o medo tira o nosso foco no poder de Deus. O medo tira o nosso olhar de Cristo e faz com que o nosso olhar esteja nas coisas. Porque muitas vezes, como disse na semana passada, o nosso coração não está na nossa fé em Cristo, nosso coração está nos ídolos. Nós queremos que as notícias sejam notícias boas. Nós queremos que os médicos alcancem a cura para isso. Nós queremos confiar no nosso convênio médico, nós queremos confiar naquilo que muitas vezes é criado por seres humanos. E nós estamos numa situação em que, se tirarem isso de nós, se as notícias forem ruins, se os médicos não conseguem o medicamento, se de fato o convênio médico já não dá conta de atender os pacientes, se o pessimismo tem tomado conta da população, nós então caímos num ceticismo gigantesco, nos afundamos e mergulhamos num abismo sem fim, como Pedro começa a afundar, porque olhou a força do vento, não olhou para Cristo. A tentação do medo, queridos, pode fazer com que nós afundemos
tentação do medo pode fazer com que nós possamos mergulhar numa angústia tão profunda que nada mais faça sentido para nós, senão o pessimismo, senão o ceticismo, senão o medo da morte. Por isso, nós não podemos perder o foco de olhar para Cristo, entender que Cristo tem o controle sobre as tempestades da vida. Nós não podemos deixar jamais de crer nessa palavra de Jesus para nós. Coragem! Sou eu. Não tenho medo. Eu estou com vocês. Quando nós deixamos o medo nos dominar, é porque há dúvida no nosso coração. E a dúvida é inimiga, muitas vezes, da fé. Por meio do exemplo de Pedro e os demais discípulos, nós podemos usar a nossa fé nessa hora. Quando eles estavam em apuros, Jesus foi até eles. Eu não quero que Jesus repita a mesma frase que ele disse para o apóstolo Pedro. Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Eu não quero que Jesus diga isso para mim. Eu quero que Jesus diga como é grande a sua fé, você creu no meu poder. Eu quero que Jesus entenda, que Jesus veja, que Jesus crie em mim uma fé onde ele possa olhar para mim e dizer: Marcelo, você foi fiel no dia do sofrimento, você não sucumbiu, você não afundou diante do pessimismo que está diante de você. Você creu, você não duvidou no seu coração do meu poder. E é isso que Deus quer de nós, que nós não deixemos de crer, que nós não olhemos para a tempestade, que nós não olhemos para os noticiários, para as estatísticas, mas que nós olhemos para Ele, que Ele está conosco. Não permita que o seu medo seja maior que a sua fé, meu irmão e minha irmã, pois o medo excessivo é literalmente falta de fé no Deus que pode acalmar as tempestades. Isso é fé, isso não é científico, isso não é ídolos, isso não é questões criadas por seres humanos, isso é fé no Deus Todo-Poderoso, isso não se explica, isso não tem como nós provarmos. Fé é fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus que conhece todas as coisas e no Deus que está conosco no dia da nossa angústia. Por isso eu termino essa mensagem para nós, colocando 3 questões pastorais para você. Permita que o seu medo de sofrer mude a sua relação com Deus. Permita que todo esse sofrimento seu, esse medo seu, essa tentação do medo de sofrer, mude você. Não mude as questões que estão em volta de você. Não mude as pessoas que estão em volta de você. Mude a sua fé em Deus. Que você viva aquilo que muitas vezes você canta. Que você viva aquilo que muitas vezes você fala. Se Deus fizer, Deus é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Segunda questão. Permita que o seu medo de sofrer leve você a depender mais de Deus e menos dos ídolos, das pessoas, das coisas que nós temos criado. Há coisas que somente Deus pode fazer. Não são pessoas, não são ídolos, somente Deus. E por fim, permita que o medo de sofrer te faça experimentar a paz que excede todo entendimento humano, que excede todas as estatísticas humanas, que essa paz que não leva em consideração as circunstâncias, que não é a ausência de conflitos, mas essa paz que vem do Deus Altíssimo, que somente Ele pode dar, possa inundar o seu coração e que ela seja maior do que o seu medo. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Estamos juntos nesse momento. E não vamos ceder à tentação do medo de sofrer.
Acreditamos sim que podemos ter medo, acreditamos sim que podemos sofrer, mas acreditamos, sobretudo, que Deus está conosco e há de nos livrar de todos eles. Em Cristo Jesus. Quero orar com você mais uma vez. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor oferece a sua presença a nós. Muito obrigado porque a mão do Senhor está lá quando nós vamos afundar e cair no nosso ceticismo, no nosso pessimismo. Assim como o apóstolo Pedro mergulhou e começou a afundar, que o Senhor também, ó Deus, tome as nossas mãos quando o nosso medo for maior do que a nossa fé. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que ouviram essa mensagem e que ela encontre morada nos seus corações. Que durante toda essa semana seja a fé aquilo que irá inundar o coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Terminando então esse momento da mensagem, irmãos e irmãs, eu queria deixar aqui apenas uma orientação a você. Se você contribui com a nossa igreja, por favor, continue contribuindo. Nós não sabemos como será nesses próximos dias. Nós sabemos que o país pode entrar numa recessão muito grande e a igreja tem vários compromissos a serem zelados. Como igreja, nós não podemos deixar de honrar com nenhum dos nossos compromissos, porque o exemplo precisa começar de nós. Por isso eu peço a você, se você tem possibilidade de fazer transferência bancária, nós vamos deixar aí o número da conta para você, vai estar aí, que você faça essa transferência, que você faça depósito bancário, se você tem possibilidade de contribuir com um pouco mais do que você já contribui para suprir aqueles que não poderão contribuir, esse é o meu pedido. Você sabe que nós não ficamos pedindo para você contribuir, nós pouco falamos sobre dinheiro, nos nossos cultos, porque entendemos que o culto é lugar de falar de Cristo, do Deus que tudo pode, do Deus que é Senhor sobre o ouro e sobre a prata. Mas nesse momento eu preciso, uma orientação do nosso conselho a você, que você seja fiel, que você mostre sua fidelidade a Deus e Deus há de honrar você. Eu tenho certeza que Deus há de prover tudo aquilo que você precisa. Nós não teremos medo porque nós confiamos que Deus irá prover todas as nossas necessidades. Mas seja fiel, é um pedido nosso, porque nós sabemos que isso pode trazer muitas dificuldades. Nós já vivemos dificuldades financeiras na nossa comunidade de fé. Hoje nós não conseguimos ainda ter autossuficiência financeira, nós dependemos de parcerias, nós não sabemos como serão os parceiros nesse momento. Por isso eu peço a você, meu irmão, minha irmã, seja fiel. Se você ainda não contribui com a casa de Deus, contribua. Esse dinheiro ele é investido na própria igreja, investido para que você e a sua família tenham a possibilidade de cultuar a Deus, de poder colocar os seus dons e talentos em prol do reino de Deus. Ali é um lugar onde a palavra de Deus é pregada, pessoas se convertem a Cristo e ela precisa continuar honrando com seus compromissos, e para isso nós precisamos da questão financeira. Faça isso com gratidão, veja isso como uma oportunidade de servir a Deus. Usar os nossos recursos também é servir a Deus. Servir a Deus não é só cantar, fazer culto, adorar, no sentido de ajuntamento cristão. Contribuir com os nossos recursos também é uma forma de adoração a Deus. Por isso fica aqui o pedido do conselho da nossa igreja, para que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e que você nesse momento faça ou uma transferência bancária ou um depósito bancário, para que a igreja possa ser suprida das necessidades financeiras. Que Deus te abençoe, em nome